Olá, amigos estudantes da lição da Escola Sabatina. Hoje, sexta-feira, 19 de junho de 2020, estamos encerrando mais uma semana de estudo e durante essa semana nós estudamos lidando com passagens bíblicas difíceis. Isso mesmo. Durante cada dia da semana nós aprendemos como ou qual a melhor maneira ou qual o melhor método para abordar temas que não são fáceis, mas também não são impossíveis de serem compreendidos, não é isso? E para fechar o estudo dessa semana, eu quero dividir com você alguns conselhos, algumas dicas para que o nosso serviço de estudar textos difíceis seja mais suave para o estudante da Bíblia. Humildade, disposição e oração. Esse trinômio deve acompanhar o estudante da Bíblia todo o tempo. Você e eu precisamos chegar ante o texto bíblico com a consciência de quem verdadeiramente somos. Pecadores, mente finita, sem uma capacidade plena de compreender o texto bíblico mais difícil, de pronto, de primeira leitura, de primeira viagem, sem nos colocarmos no nosso devido lugar. Entendermos que esse texto é um texto sagrado, foi inspirado por aquele que não pode errar e nós precisamos debruçar sobre ele, dedicar tempo, investir estudo para compreender o real sentido da palavra profética. Muito bem, humildade, disposição e oração. A iluminação do Espírito Santo é fundamental para que o livro Bíblia não seja mais um livro na minha e na sua estante, mas sim uma coleção de palavras do nosso Deus. Na Bíblia há muitos mistérios que o ser humano finito julga difíceis de compreender e que são muito profundos para explicarmos plenamente. Por isso, precisamos de humildade e disposição para aprender das Escrituras, sempre com o espírito de oração. A fidelidade às Escrituras permite ao texto bíblico, mesmo que seu significado vá contra a nossa natureza, dizer o que realmente quer dizer. Quando eu e você somos infiéis ao texto bíblico, nós não permitimos que a Bíblia nos diga o que de fato o texto foi construído para nos comunicar. A fidelidade às Escrituras respeitará o texto, em vez de alterá-lo, como alguns fazem, ou evitar o seu verdadeiro significado. Quando a palavra de Deus é aberta sem reverência e oração, quando os pensamentos e as afeições não estão centralizados em Deus, nem em harmonia com a sua vontade, a mente fica obscurecida por dúvidas. O próprio estudo da Bíblia fortalece o ceticismo, ou seja, quando você se aproxima da Bíblia como um questionador, como um inquiridor, como alguém que realmente a despreza pela sua autoridade, desde a sua inspiração, você não precisa de mais nada para ter problemas em compreender a Bíblia. Você já é a fonte de problemas. O ceticismo do estudante que se aproxima da Bíblia com essa falta de reverência, de respeito, ele é natural e contínuo. É óbvio que a Bíblia se tornará um livro obscuro, cheio de incógnitas e enigmas que não se podem compreender, porque há na mente, no coração, na cabeça do estudante, um natural bloqueio para que o Espírito Santo possa dar luz e entendimento ao que o texto diz. Veja só que comentário perigoso e dura verdade nós temos no estudo dessa sexta-feira. O inimigo, ou seja, Satanás, apodera-se dos pensamentos e sugere interpretações incorretas. Sempre que os homens não buscam por palavras e atos entrar em harmonia com Deus, por mais preparados que sejam, estão sujeitos a errar em sua compreensão das Escrituras. Veja só que alerta, que advertência. Por mais preparados sejam,
mestres, professores, pastores, teólogos, seja lá quem for, que se aproxime da palavra de Deus com esse espírito negativo, torna-se um agente de Satanás. Não são homens, não são mestres, não são mulheres de confiança em relação à palavra de Deus. O texto que está no livro Caminho a Cristo, na página 111, ensina dessa maneira. Eu vou repetir para você. O inimigo apodera-se dos pensamentos e sugere interpretações incorretas. Sempre que os homens não buscam por palavras e atos, ou seja, eu e você precisamos procurar praticar, viver aquilo que estamos lendo. Essa é uma das dicas que aprendemos durante a semana. Nós começamos com as passagens, com os textos mais simples, mais suaves, mais claros, e começamos a vivê-los. E então vamos crescer numa intelectualidade de interpretação do texto da Bíblia. Chama-se comunhão. Comunhão diária, íntima comunhão com Deus. Não é seguro confiar em suas explicações em pessoas que têm esse método de se aproximar com um espírito crítico e reverente da palavra de Deus. Os que abrem as Escrituras para encontrar discrepâncias não têm conhecimento espiritual. Sim, com visão distorcida verão muitas razões para dúvida e descrenças em coisas que são realmente claras e simples. Você conhece algum estudante da Bíblia assim? Eu conheço. Eu conheço estudantes da Bíblia que você mal terminou de responder uma pergunta, a pessoa já vem com outra. Sem nenhum sentido, sem pé, sem cabeça, sem ligação de um tema com outro, porque na verdade ela não está preocupada em aprender, está preocupada em produzir uma questão que você não possa resolver. A mente está obscurecida, está a serviço de Satanás para que ela continue no ceticismo, na descrença e leve outras pessoas à dúvida também. Há pessoas que fazem perguntas sobre o texto bíblico que não têm o menor sentido de ser, porque se aproximam do livro santo sem o devido espírito de humildade, sem a disposição para aprender e sem um exercício de oração. Muito bem, eu sigo para a conclusão do estudo de hoje, lembrando a você um exemplo muito clássico de como eu e você podemos responder questões difíceis na Bíblia. O texto que está em Lucas, no capítulo 23, verso 43, ele fala sobre a declaração de Jesus ao ladrão na cruz, sobre o destino desse homem ao paraíso. E isso tem dado, durante séculos, um bate-boca que não leva a lugar algum. Não é verdade? A frase, abra sua Bíblia por gentileza, em Lucas 23, no verso 43, que é para a gente ler o que está escrito no texto. Inclusive, esse episódio foi objeto de exemplo que demos aqui durante a semana, não é? Lucas 23, verso 43, a Bíblia ensina do seguinte jeito: Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Algumas versões vem escrito: em verdade te digo que, vírgula, hoje estarás comigo no paraíso. Outros dizem que a vírgula muda de lugar. E aí já não foram para o paraíso naquele dia. Nós estudamos essa semana que muitos textos sofreram equívocos e erros de tradução de um idioma para o outro. Copistas podem ter cometido erro na hora da tradução de determinados textos. Mas vejamos, se Jesus disse para esse homem que ele, naquele dia, naquela sexta-feira da crucifixão de Jesus, aquele homem estaria no paraíso, vamos avaliar outros 3 textos da Bíblia para entendermos melhor o contexto do que Jesus quis dizer. No livro de João, no capítulo 20, verso 17, para Maria, que ele encontra logo quando sai do sepulcro, ele diz: Maria, não me toque, porque eu ainda não fui para o meu Pai. Olha, esse era o primeiro dia da semana, que nós conhecemos como domingo. O Senhor Jesus havia passado
da sexta para o sábado e do sábado para o domingo na sepultura, e agora, depois de ressurgir dos mortos, ele declara a uma mulher que o conhecia e que ele a reconheceu na porta do sepulcro e diz: olha, ainda não, porque eu ainda não fui para o meu Pai. Muito bem, se Jesus morreu naquela sexta-feira e não foi para o paraíso, por que que aquele homem que estava ao lado dele foi na frente de Jesus? Não é uma boa pergunta? Muito bem. Em Eclesiastes 9, no verso 5, no verso 1, ensina o seguinte: os mortos não sabem coisa nenhuma. Sim, se os mortos não sabem coisa nenhuma, muito menos o caminho para o paraíso. Se aquele homem morre na sexta-feira, toda a sua ciência, todo o seu conhecimento, todo o seu amor, todo o seu sentimento, toda a sua frustração cessa. E se ele não ressuscitou, ele está na sepultura até hoje. A Bíblia não dá nenhum registro de que esse homem tenha ressuscitado, a exemplo do que aconteceu com Jesus no primeiro dia da semana, que conhecemos hoje como domingo. E o terceiro texto é 1 Coríntios 15, 16 a 20. Esse texto apresenta Jesus Cristo como garantia da ressurreição dos santos mortos. Ou seja, assim como aquele homem na cruz que, arrependido, pediu para Jesus lembrar-se dele quando Jesus chegasse no seu reino, tantos e tantos outros, milhões e milhões de pessoas, desde Adão até o dia da volta de Jesus, que foram passados pela morte, e têm a tranquilidade garantida na Bíblia de que, porque Jesus ressuscitou, eles ressuscitarão um dia também, no momento ideal, no momento apropriado. Nós precisamos estudar o texto bíblico e fechar o texto bíblico na convicção daquilo que é verdadeiro. Eu e você não podemos ficar dando atenção ou entrar numa ciranda que não tem fim. Nós somos cristãos, estudantes da palavra de Deus, e precisamos ter começo, meio e fim no estudo para o qual nos propomos. E assim temos condição, temos bagagem de alimentar a nossa fé em Jesus e alimentar a fé de outras pessoas também. Portanto, se há um texto que lhe parece algo contraditório, busque na própria palavra de Deus explicação para esse texto. A Bíblia é autônoma, ela tem condições de dizer por si mesma o que ela quis dizer em parte e em outra parte dos seus escritos. É mesmo assim. Eu vou ficando por aqui. A partir de amanhã, no dia 20, eu e você nos encontraremos aqui para um outro tema durante a semana. Será a última semana de estudos desse trimestre. E eu e você temos muita coisa para aprender no texto chamado Vivendo pela Palavra de Deus. Sim, vamos estudar esse tema a partir de amanhã. Deus te abençoe. Fica na paz de Jesus.